Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre a reprogramação do calendário acadêmico da UFAL depois da greve e das ocupações estudantis ocorridas ao longo do ano. Também vamos falar sobre a participação de escolas públicas de Alagoas na Feira de Ciências e Engenharia na USP, em São Paulo. Foram 6 projetos selecionados. Nós ainda vamos mostrar um projeto que tem ajudado estudantes do bairro da Ponta Grossa por meio da educação e reafirmarem a cultura e a identidade deles mesmos e do local onde vivem. Você confere uma exposição que traz fotografias em preto e branco de trabalhadores rurais tiradas entre os anos 80 e 96. A mostra ajuda a contar um pouco da história do movimento Sem Terra. Qual é o papel da educação na reafirmação da cultura e da identidade de um lugar e das pessoas que ali vivem? A Escola Virgínio de Campos, no bairro da Ponta Grossa, responde a essas questões com um trabalho desenvolvido por professores, alunos e artistas locais a partir do projeto Mais Cultura do Ministério da Cultura. Resgatar a identidade da Escola Estadual Virgínio de Campos, dos estudantes e do bairro da Ponta Grossa. Essa é a ideia do projeto Mais Cultura, desenvolvido por esta professora com apoio do Ministério da Cultura. Para contar um pouco da nossa história, 50 anos da escola Virgínio de Campos, conhecer quem foi Virgínio de Campos na nossa sociedade, no nosso meio, na nossa comunidade, até porque o neto dele mora aqui no bairro, e toda a história do resgate da nossa cultura, dos nossos alunos. Durante pelo menos 3 meses, toda a escola participou de oficinas de poesia, dança, música, literatura e teatro. A Evelyn é aluna do 7º ano e participou das aulas de dança e também de uma peça teatral. Você gostou de participar dessa? Gostei, é melhor porque conhece mais sobre a escola e tal. Uma das ações do projeto era a pintura do muro da escola com elementos do cotidiano escolar e com a participação dos próprios estudantes. Alguns alunos foram convidados a escrever poesias para serem pintadas no muro. A Maria Eduarda foi uma das escolhidas e teve uma parte da sua poesia pintada. O que vinha na minha cabeça de legal sobre a escola, eu fiz. Os textos e as ideias dos alunos foram passadas para esse artista plástico, que está responsável por toda a pintura do muro. Foi construído a partir de todas essas informações, né? A escola, os poemas e esse mundo pedagógico, né? Por ser escola, né? Esse mundo do ensino, né? A letra, a informação, né? A leitura, isso tem que ser valorizado, né? Depois da greve e das ocupações estudantis ocorridas ao longo do ano, o calendário acadêmico precisa ser reprogramado, levando em conta a necessidade de regularizar os semestres letivos no menor tempo possível e também os direitos trabalhistas de professores e funcionários. Algumas propostas foram apresentadas. Quem fala sobre o assunto é a pró-reitora de graduação da UFAL, Sandra Regina da Paz. Bom, o nome já diz que está tudo em paz, não é? Assim, a situação na universidade está boa, professora, depois de um movimento como esse, de um ano, ao longo de um ano? Então, inicialmente, quero cumprimentar a sociedade alagoana, dizer que é um prazer estar aqui para poder prestar esclarecimentos e dirimir dúvidas acerca da reprogramação do calendário acadêmico. Então, na última semana, realizamos por meio, né, do Conselho, uma reunião extraordinária convocada pelo reitor em exercício, José Vieira, uma convocação do Conselho Universitário para debater e discutir uma proposta que reprograma toda a vida acadêmica da Universidade Federal de Alagoas. Então, exatamente aconteceu essa reunião e já temos um novo calendário apresentando à sociedade. Os alunos, eles geralmente ficam prejudicados, porque se não há interrupção de salário, se os professores eles sentem menos, porque ou eu estou errado? Então, na verdade, é um debate tenso e intenso que demanda paralisações, ocupações, né, e greve em sua totalidade, que envolve os técnicos e os professores, mas é importante frisar que essa greve e essas ocupações, de forma muito particular, elas revelam uma singularidade no âmbito da história da educação do nosso país.
que foi em virtude de uma causa que era a PEC, a votação da PEC, que toda a sociedade sabe, os prejuízos que traz, de uma certa forma, para a educação e para a saúde pública, com diminuição de investimentos ou não investimentos em saúde e educação por 20 anos. Então, esse momento foi algo particular no âmbito da história da educação como um todo. Reprogramar um calendário não é frustrante a partir do momento em que não houve vencedores, a não ser o próprio governo que conseguiu aprovar aquilo que vocês menos queriam? Então, reprogramar o calendário significa colocar em pauta a garantia dos direitos, que é que os estudantes tenham acesso a um calendário, não é, um calendário letivo que permita a garantia dos 100 dias letivos. Então, essa reprogramação, ela revela a reafirmação da universidade pública e a garantia de que os estudantes, mesmo com esse período de ocupação, mesmo considerando a aprovação da PEC, eles possam ter o que é seu direito, né? Que é ter um ensino público, gratuito, de qualidade na educação superior. Então, nesse sentido, essa reprogramação revela a intenção de todo o Conselho Universitário da Universidade Federal de Alagoas de fazer essa garantia. Então, os estudantes, eles vão ter a garantia dos dias letivos, as garantias do período de provas, de reavaliação, sobretudo aqueles campi que estavam inicialmente ocupados também. Os professores reunidos, os alunos participam também dessa reprogramação? Sim. O Conselho Universitário é o órgão máximo da nossa instituição e ele agrega professores, estudantes, diretores de unidade, pró-reitores. Então, toda a comunidade acadêmica se sente representada, e técnicos também. Então, temos toda a comunidade representada. Então, a participação dos estudantes e professores é efetiva. Inclusive, o produto final, que é essa reprogramação, foi fruto da Prograde, que é a Pró-Reitoria de Graduação, juntamente com uma comissão da ADUFAL, que é a Associação dos Docentes da Universidade Federal de Alagoas. Então, a proposta inicial, que foi submetida ao Conselho, amplamente debatida, discutida, e com a aprovação final, foi fruto dessa participação e colaboração desses segmentos. E como ficou o calendário? Então, na verdade, teremos um calendário diferenciado, porque, no caso das unidades educativas, e no caso os campos de Santana do Ipanema, Maceió e Viçosa terão um calendário, e os outros, que são Delmiro Gouveia, Arapiraca, Palmeira dos Índios e Penedo, terá um outro calendário. Então, teremos calendários diferenciados, porém todos iniciarão em 16 de dezembro agora, porque estamos em férias letivas dos professores, né? Férias já programadas inicialmente desde o calendário anterior, antes da reprogramação, mas todos reiniciam as atividades em 16 de janeiro. Tanto os que tiveram paralisação de 15 dias, que eram justamente os campos que precisavam, em unidades fora de sede, que precisavam fechar os seus calendários porque estavam em período de reavaliação e provas finais, e reiniciarão depois, em fevereiro, com um novo período letivo, que seria 2016.2. Isso traz um prejuízo de calendário. Os alunos, como disse anteriormente, sentem mais um pouco, mas os professores precisam se debruçarem sobre o trabalho, e é uma carga muito dura, né? Porque encolhe os dias, ou os 100 dias serão os mesmos? Sim, os 100 dias serão os mesmos, tanto é que uma preocupação... Só há um atraso de calendário, né? Só há um atraso, efetivamente, no que tange ao início e reinício, o final e reinício de semestre. Mas todos os dias é uma prerrogativa da LDB, garantir os 100 dias letivos, que nós respeitamos a sua íntegra. Então, o que muda, efetivamente, só os períodos de reinício, mas a consecução do calendário, ele tem que ser preservado em sua essência, e esse é o nosso papel. Vai encerrar primeiro 2016... 2016-1, no caso de Santana, Delmiro Gouveia, Arapiraca, Penedo e Palmeira dos Índios. Esses locais, essas localidades, elas terminarão o período de reavaliação e prova finais,
e reiniciarão suas atividades, irão de 16 de janeiro a 31 de janeiro e reiniciarão o novo semestre letivo, que é 2016.2, em fevereiro. E no caso de Maceió, Santana do Ipanema e Viçosa, começarão em janeiro 2016.2 e irão até junho. Porque esses já concluíram já o 2016.1. Isso, exatamente, ponto 1. O prejuízo é ficar apertado mesmo, dar continuidade a uma coisa que parou tem quantos dias? 15 dias? Na verdade, a diferença de um calendário para o outro é apenas de 15 dias. Mas, como eu te falei, inicialmente a gente entende que é um prejuízo. Porém, o prejuízo, ele existe, porém ele pode ser ajustado, pode ser redimensionado, porque os sábados letivos, também durante o cumprimento desse calendário, mas penso que maior prejuízo terá em virtude de não termos investimentos públicos em educação. Então, não termos investimento público em educação causa muito mais prejuízo para toda a sociedade alagoana, sobretudo para as crianças, para os jovens que irão ingressar na universidade, certamente não terão ou terão o seu direito de ter uma universidade pública, gratuita, de qualidade, prejudicado. É por isso que eu perguntei aquela medida da frustração, né? Faz um movimento, ocupa escolas, os professores aderem ao movimento, vão às ruas, ganham as ruas. Como vi ontem, 100 pessoas protestando, né? Ontem foi a semana, o presidente esteve aqui, 100 pessoas foram às ruas protestar. E a gente vê que há uma inércia da sociedade com relação, uma contemplação da situação, né? Na verdade, a gente tem vivenciado um movimento de apatia social, né? É um movimento colocado, inclusive, pela Marilena Chauí, uma grande intelectual e pesquisadora do campo da política, uma cientista política importante para nosso território nacional, e ela coloca esse movimento de apatia. Porém, penso que existe movimento de resistências, e a resistência se dá justamente por isso, das pessoas não se arrefecerem diante das dificuldades, diante dos desafios, e nós, enquanto gestão da Universidade Federal de Alagoas, temos esse desafio, não é, que é gerenciar uma universidade com poucos recursos, porque na medida que não se tem investimento público, isso prejudica o andamento de toda a programação acadêmica, mas a gente entende que esses movimentos de resistência percebe que, sobretudo, o protagonismo da juventude, né? Fazia tempo que a juventude não se mobilizava em torno de causas, mas penso que é preciso sair, sim, dessa apatia e buscar movimentos de resistência. E isso tem sido incipiente, mas persistente, talvez. E a gente percebia que a população que estava ali era representada praticamente pelos estudantes, enfim. E um outro dado que eu gostaria que a senhora comentasse é que a imprensa, ela recebeu um tratamento diferenciado, inclusive querendo saber quais eram as perguntas que iam sendo feitas, e quando se perguntou algumas coisas do governo e da limitação de investimento e algumas questões da investigação, foi retirado de cena e essas perguntas não foram respondidas. Censura da imprensa como o problema da universidade. Para onde vai esse país dessa maneira? Então, acho que a gente vive um momento difícil, não é fácil, é um momento que precisa de muita colaboração, de muita reflexão, de muita prudência, de muita sensatez, e que é preciso, sim, reafirmar os direitos, reafirmar em contexto de tantas perdas, né, de direitos, de tantas reformas político-administrativas, não perder o foco, que é a preservação do que se tem. Vamos agradecer a professora Sandra Regina da Paz, pró-reitora de graduação da UFAL. Muito obrigado pela entrevista. Então, muito obrigada. Eu que agradeço e me coloco à disposição para qualquer outro esclarecimento. Muito obrigada. No próximo bloco, a gente continua falando sobre educação. Aqui no estúdio, vamos saber sobre os projetos de 6 escolas públicas estaduais que foram selecionados para uma feira de ciência e engenharia na USP, em São Paulo. Também vamos mostrar uma exposição que reúne fotografias de trabalhadores rurais capturadas entre 80 e 96 e ajuda a contar um pouco da história do movimento Sem Terra. Até já.